Queridos, vamos abrir a palavra de Deus, palavra desta noite para nós. Quero te convidar a abrir em Êxodo, segundo livro da Bíblia, livro de Êxodo, capítulo 14. Êxodo 14, a perseguição de Israel. Êxodo capítulo 14. Eu vou ler todo o capítulo 14 para nós, em nome de Jesus, para o nosso coração. Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 14. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte de Pi-Hahirote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente deles vos acampareis junto ao mar. Então Faraó dirá aos filhos de Israel: estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo, e disseram: que é isso que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse servir? E aprontou Faraó o seu carro e tomou consigo o seu povo, e tomou também 600 carros escolhidos de todos os carros do Egito, com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel, porém os filhos de Israel saíram afoitamente. Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavalarianos, e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Hahirote, defronte de Baal-Zefon. E chegando Faraó aos filhos de Israel, levantaram os olhos, eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, disseram a Moisés: será, por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste lá, para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito: deixa-nos para que servamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o para os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros, nos seus cavalarianos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros, nos seus cavalarianos. Então o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridão para aqueles, e para este esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental, que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, se tornou em terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiram entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros, os seus cavalarianos, até o meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento dos egípcios. Emperrou-lhes as rodas dos carros e fez-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros
e sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. E voltando as águas, cobriram os carros, os cavalarianos de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no meio do mar. Nem ainda um deles ficou, mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar. E as águas lhes eram quais muros à sua direita e à sua esquerda. Então o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. E o povo temeu o Senhor, e confiou no Senhor, e confiou em Moisés, seu servo. Amém. Queridos, esta é a palavra desta noite, em nome de Jesus. Texto demasiadamente conhecido, texto de todos nós, sabemos o que se trata. A travessia do Mar Vermelho. O povo de Israel deixa o Egito. O povo de Israel, ao sair do Egito, caminha para a terra prometida. Se você perceber na Bíblia, já leu o Êxodo inteiro, melhor dizendo, você já percebeu que cerca de 600 mil homens caminhavam a pé. 600 mil homens. Está lá no início de Êxodo. A quantidade de homens que saíram do Egito, sem contar as mulheres, sem contar as crianças. Só de homens eram 600 mil. Então ali havia uma multidão maravilhosa, incontável, caminhando para a terra prometida. E aqui diz o texto que quando chegaram neste local, olharam para trás e o que vinha vindo? Faraó. Faraó com todo, verso 9 diz assim, com todos os seus cavalos, com todos os seus carros, os seus cavalarianos e o exército, todo o exército de Faraó, estavam vindo contra o povo de Israel. Gostaria de pensar com você nesta noite, brevemente, sobre passos para a vitória. Quais são os passos para a vitória? Quais são os passos para termos verdadeira vitória? Deus está conduzindo a nação, Deus está conduzindo o povo para o momento de vitória, momento de conquista. E se nós olharmos lá em Êxodo 3, perceberemos que o que estava acontecendo aqui era nada mais, nada menos do que a resposta a uma oração. Deus levanta um homem chamado Moisés, e Deus manda este homem ir libertar o povo de Israel do Egito, porque o povo estava orando a Deus, o povo estava clamando a Deus por livramento, o povo não aguentava mais tamanho sofrimento no Egito, tamanha dor que estava enfrentando, haviam se passado 430 anos de escravidão, não era um dia, 2 dias, alguns meses, mas eram 430 anos de escravidão, e agora saindo do Egito, porque orou e Deus ouviu. Êxodo 3 vai dizer que Deus viu, Deus ouviu o clamor do povo, Deus deu atenção ao clamor do povo, Deus conhecia o que estava passando, e por meio de Moisés, Deus então manda o livramento. Então eu repito para você, passos para a vitória é o tema, saindo debaixo de oração, como resposta de oração. Qual é o primeiro passo que devemos ter, ou o primeiro passo que devemos dar para termos vitória em todas as áreas das nossas vidas? Primeiro passo, jamais esquecer que aquilo que está acontecendo é a direção de Deus, é Deus nos conduzindo e nos atendendo nas nossas orações. Ou seja, resumindo isso, posso resumir numa frase: não esqueça o propósito de Deus para com a sua vida. Resumo nesta frase: não esqueça o propósito de Deus para com a sua vida, em meio às tempestades e às dificuldades que a caminhada ou na caminhada poderão surgir. Deus disse que iria dar a terra prometida,
Deus disse que o povo ia sair do Egito, ia para a terra de Canaã, para Israel, mas Deus não disse que o povo não teria dificuldade. Deus não disse que não haveria lutas, não haveria batalhas, não haveria momentos difíceis. Deus não disse nada disso. E veja quando o povo olha para trás e vê Faraó vindo, verso 10 fala: chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles. Temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. O primeiro sentimento foi de medo. Segundo, eles oraram. Mas eles oraram à toa. Eles oraram sem fé. Eles clamaram ao Senhor por clamar simplesmente. Porque eu digo isso porque o versículo 11, eles falaram para Moisés o seguinte: será por não haver sepulcros no Egito, nos tiraste lá para que morramos neste deserto? Porque você nos trata assim? Não seria melhor morrer no Egito, ficar no Egito, que morrer no deserto? Ou seja, o passo para a vitória, o primeiro passo é você confiar que Deus está na direção, que Deus está no comando, que aquilo que está acontecendo na sua vida há um propósito de Deus, e aquilo que Deus prometeu na sua palavra, Ele não vai retroceder, Ele não vai falhar, e Deus tem um propósito para a sua vida. Mas quando o povo vê Faraó vindo com seu exército, seus carros, perdeu totalmente o propósito. Por que você nos tirou do Egito? Por que nos deixou morrer? Tirou-nos do Egito para morrer no deserto? Por que você está nos tratando desse jeito? O que fizemos? Será que lá no Egito não tinha sepulcros? Vão morrer todos aqui? Por que você nos tirou de lá? O que está acontecendo? Verso 12: não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios. Deixa a gente no Egito. Se você ler todo o Gênesis, todo o Êxodo, melhor dizendo, em momento algum o povo pediu para ficar no Egito. Todo momento o povo pediu para sair do Egito. Mas quando você perde o propósito de Deus para a sua vida, diante da dificuldade, você começa a fazer o quê? Perder o sentido da vida, perder o propósito, querer retroceder, querer voltar atrás. Em outras palavras, o povo estava dizendo assim: será que valeu a pena sair do Egito? Será que valeu a pena caminhando por esse deserto? Será que valeu a pena? Será que não era melhor ter ficado lá? Será que não fora melhor ficar como escravo do que ser liberto, agora sendo perseguido? A primeira coisa que você precisa entender: nas dificuldades da vida, nunca perca o propósito de Deus. Eles começaram como que amaldiçoar aonde eles estavam e para onde estavam indo, e perderam totalmente a esperança. Agora eu vou morrer. Ora, eles não tinham cavalos, o povo de Israel não tinha cavalos, as pessoas não tinham cavalos, não tinham carros, o povo não tinha nada disso, não tinha espada, não tinha lança, não tinha escudo, mas tinha Deus. Só que eles pararam de olhar para Deus e começaram a olhar para as dificuldades. E a palavra é: vou morrer. Quem mandou você tirar a gente do Egito? Quem não deixou a gente quietinho aqui? A gente morria tranquilo aqui, velhinho. E agora estamos nesse lugar. Olha que o Faraó está vindo. Se você perdeu o propósito de Deus, se você diante das dificuldades, você começa a murmurar, você começa a choramingar, você começa a amaldiçoar, achando que Deus está lhe tratando injustamente, achando que Deus está lhe tratando de forma grosseira ou de forma infiel, vamos dizer assim, de forma que você não merece. Mas Deus havia dito aqui na palavra, lá no versículo 18, capítulo 13, fala: porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do mar vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Arregimentados subiram. Deus os fez passar ali, Deus os fez rodear, Deus os fez estar naquele lugar. E Deus disse aqui na sua palavra, lá no versículo 4 do capítulo 14:
Deus disse para Moisés: endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, mas serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Saiba que Faraó vai vir atrás de você, saiba que o exército virá atrás de você, mas esse problema que está acontecendo na sua vida é para que eu seja glorificado, e para que o livramento que eu vou proporcionar na sua vida, você reconheça que é a mão de Deus sobre você, e quem ficar sabendo dessa história, reconheça que é Deus quem fez isso. Lembra quando o povo já estava, dos egípcios, morrendo lá no mar, as carroças, as rodas não andavam, emperrados, e o povo disse o quê? Olha, Deus está lutando, pelejando contra os israelitas, vão fugir daqui. É Deus. Os problemas surgem para que Deus seja glorificado por meio deles. Nenhum problema se levanta para te destruir, mas para que o Senhor seja glorificado no livramento que Ele proporciona na sua vida, em nome de Jesus. Se nós não entendermos isso, se nós não compreendermos isto, viveremos cabisbaixos, deprimidos, angustiados e arruinados, dizendo: é o fim, não tem mais jeito, não tem mais solução, é o fim, o que eu vim fazer aqui? É o fim. Não, Deus só dá grandes batalhas para grandes homens, grandes mulheres. Pessoas fortes recebem grandes batalhas para que Deus seja glorificado na sua vida. Então, o primeiro passo: não perca o propósito de Deus para com a sua vida. O segundo passo: Moisés está ali clamando ao Senhor. Moisés havia dito no verso 13 para o povo: não temais, aquietai-vos. E Moisés está ali, o povo clamando e falando. E vem o versículo 15, que eu acho espetacular, o verso 15, você precisa decorar o verso 15. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Eu acho fantástico o verso 15, 14, 15 de Êxodo. Por que está clamando a mim? Marchem. Eu vejo que há momento de orar, mas há momento de marchar. Há momento de dobrar o joelho, mas há momento de levantar e ir para frente. E eu ficar ajoelhado, choramingando, reclamando, murmurando, falando dos problemas, não vai resolver nada. Eu tenho que levantar e enfrentar, ir de frente aos problemas. Marchem. Agora, é fácil hoje falar marchem, mas olhemos a situação do presente, daquela época presente. O que estava diante do povo? O mar vermelho. O mar vermelho estava lá, diante do povo. A crise esteve lá no Mar Vermelho, né? Ele não abriu o dia que você foi lá, né? Não. Mas não afundou também? Não. Foi no Mar Morto, né? Não no Mar Vermelho. Você também estava lá, né, Marquinhos? Estava lá. Veja que diante do povo estava o Mar Vermelho. Diante do povo, diante. Atrás, Faraó. E Deus fala: marche. Alguém em sã consciência iria dizer o que em sã consciência? Olha, como que eu vou marchar se tem um mar na minha frente? No mar você não marcha, no mar você mergulha. Se Deus tivesse mandado mergulhem, já vão pular e vão nadar. Quem sabe nadar vai, quem não sabe e já morreu. Mas marchem, marchem. Há um episódio em Atos dos Apóstolos que Paulo estava no navio, o navio ia se arrebentar. Olha que mensagem. Deus diz assim: olha pessoal, é o seguinte, eram 245 pessoas no navio e Paulo estava no meio. E Deus disse assim: Paulo, diga para todo mundo que o navio vai se arrebentar, mas ninguém vai morrer. Que benção, né? Navio vai se arrebentar, mas ninguém vai morrer. Glória a Deus, ninguém vai morrer. Então é o seguinte: como o navio vai se arrebentar, quem souber nadar, pula e nade até a ilha. Quem não souber, gruda numa madeira aí, alguma forma aí para você sair lá. Quem não sabe nadar se vira, mas ninguém vai morrer. Agora imagina
Imagina que aqui no auditório tem aqui 50 pessoas que não saibam nadar. Tem alguém que não sabe nadar aqui? Levanta a mão, só um, só. Não sabe nadar, aí, não sabe nadar, né? Vai tomar banho e se afoga no chuveiro. Brincadeira, né? Brincadeira, né? Não sabe nadar, tá? O Maurício, digamos que não sabe nadar. Maurício é igual peixe para a água, bate e vai direto para o fundo, né? Não sabe nadar, mas Deus fala, você não vai morrer, mas tem que se virar para chegar lá do outro lado. O que você vai falar? Tranquilo, Senhor, e pula. Você fica até o último segundo que dá para ficar dentro do navio, né? É ou não é? Mas veja que Deus dá a palavra dele, mas exige de você e de mim uma ação. Eu não vou te pegar aqui e erguer, como eu fiz com Filipe, quando, né, foi transladado, evangelizou o eunuco, depois Deus o tirou e levou para outro lugar, né? Eu não vou transladar você, você vai se virar nos destroços, segurando as tábuas, na madeira, se vira do jeito que pode, mas eu garanto que você não vai morrer. Deus diz, marchem. Há um problema, marchem. Há uma luta, marchem. Há uma barreira, marchem. Há uma tempestade, marchem. Não pare, não desista, não retroceda, não perca a sua fé, não perca a sua coragem, comece a marchar, pois quando você começa a marchar, o mar se abre. O mar se abre. Alguém poderia ter dito, mas Senhor, o Senhor não está vendo o mar na frente? Deus fala, poderia responder, eu não perguntei se tem mar na frente, mandei você marchar. O mar é problema meu, o teu é marchar. Se eu mandei você avançar, você avança. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Se as portas do inferno não vão prevalecer, é porque a igreja avança até a ponto de arrebentar com as portas do inferno. Não é o inferno que vem, é a igreja que vai. Mas tem que marchar. Nesta pandemia tem muita gente que deixou de marchar. Fica só enclausurado, trancado. Não está marchando, não está marchando, está parado, está sem vida. Perdeu o prazer da vida, perdeu o gosto da vida, e fica aí só, ai meu Deus, o que vai ser da minha vida, estou com medo lá fora, vai que alguém espirra e eu pego o Covid e eu morra, ai meu Deus, não sei o que das quantas, deixou de marchar. Marchem. Quais os demais problemas? Inúmeros. Deus diz, marchem, marchem, deixa que eu cuido do resto. Quando você marcha, Deus faz o milagre acontecer. Quando você fica parado, choramingando, resmungando, lamentando, nada de bom acontece. Marchem, 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 marchem. Por que clamas a mim? Diz aos Israel que marchem. Mas Senhor, o Senhor não manda orar sem cessar, o Senhor não manda dobrar os joelhos, estou aqui orando. Deus fala, já orou bastante, levanta e começa a andar agora. Já orou, levanta e vai para a luta. Senhor, eu quero um emprego, me dá um emprego, abre uma porta, amém, louvado seja. Orou, glória a Deus, está abençoado, levanta e vai procurar agora, e a porta vai abrir. É assim que acontece. Agora veja o milagre de Deus extraordinário. Acompanhem comigo no texto, o milagre de Deus extraordinário, verso 19. Então o anjo de Deus que ia adiante do exército de Israel se retirou e passou atrás deles. A coluna de nuvem se retirou de diante e se pôs atrás. O Deus que dá a direção é o Deus que dá a proteção. Deus que dá a direção, Ele dá a proteção. O anjo que ia à frente mostrando o caminho, agora ele foi na retaguarda. Vou protegê-los, já mostrei o caminho, agora vocês vão, eu vou proteger. A coluna de nuvem que ia à frente se pôs atrás. E veja no verso 20:
e ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles, e para este esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se. A mesma nuvem, para um é escuridão, para outro é luz. Quando está no centro da vontade de Deus, você está na luz. Quando está contra os propósitos de Deus, você está nas trevas. A mesma nuvem que clareava, ela escurecia. E um não pôde se aproximar do outro. Verso 21 fala assim: então Moisés estendeu a mão, e o Senhor, por um forte vento oriental, soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, as águas foram divididas, o povo entrou ali em pé chuto, né? Verso 23, os egípcios que os perseguiram entraram atrás deles, cavalos, carros, cavalianos. Verso 24, na vigília da noite, o Senhor na coluna de fogo, agora coluna de fogo, e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios, alvoroçou o acampamento dos egípcios, emperrou-lhes as rodas dos carros, e fez-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra nós. Quando você está caminhando, marchando, aquele que tenta te prejudicar vai andar dificultosamente. Verso 26, Deus manda Moisés estender a mão, ele estende a mão. Verso 27, então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele. O Senhor derribou os egípcios no meio do mar, e voltando as águas, cobriram carros e cavalianos e todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou, mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhe eram quais muros à sua direita e à sua esquerda. Eu tenho para mim que no verso 29, o povo de Israel não tinha ainda terminado a travessia, e as águas se fecharam, mas se fecharam para quem estava atrás, e não para o povo de Israel. Porque fala aqui que os egípcios se afogaram, o povo caminhou a pé enxuto. Diz aqui, vou repetir: mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas, quais muros? Direita e esquerda. Mas o verso 28 diz que para os egípcios as águas se abaixaram. Quando você está caminhando, quando você está marchando, o Deus que dá a proteção, a direção dá a proteção, e Deus impede que você seja destruído. Quais são os passos para a vitória? Não perder o propósito de Deus, não ficar murmurando. Passo para a vitória: marchar, vamos para frente, na certeza que Deus vai guardar a gente, na certeza que grandes coisas hão de acontecer em nome de Jesus. E agora os israelitas olharam para trás, e todo o povo de Israel destruído. Passos para a vitória. Em terceiro lugar, qual é o terceiro lugar, podemos dizer para você? Nunca esquecer do que Deus é capaz. Nunca esquecer do que Deus é capaz. Naquela noite, Deus foi glorificado tremendamente. Algo que nunca havia acontecido, aconteceu. O mar se abriu. Um exército poderosíssimo foi engolido pelas águas. Um povo passou a pé enxuto, porque Deus fez o milagre. Mas sabe qual é o problema do povo? Sofrer de Alzheimer espiritual, ser esquecido. Pois lá na frente, quando falta pão, nós vamos morrer, agora não tem pão para a gente comer. Quando falta água, nós vamos morrer, não tem água para beber. Quando os espias voltaram falando da terra prometida, terra que manda leite e mel, nós não podemos vencer esses gigantes.
Nós somos como gafanhotos aos seus olhos, não tem como vencer. O grande problema é quando esquecemos o que Deus é capaz de fazer. E ao esquecermos, voltamos a murmurar, a choramingar, a amaldiçoar e achar que não tem mais jeito. Vou te explicar mais detalhadamente, ilustrar isso para você. Você está numa provação tremenda, ferrenha na sua vida, uma provação feia. Aí Deus, de maneira poderosa, te dá o livramento. Você fala: louvado seja o nome do Senhor, estou livre. Aí lá na frente, um tempo lá na frente, surge uma outra coisa. Você fala: agora não vou conseguir. É assim, não é assim que acontece? Minhas forças se foram, eu não tenho mais força para lutar, me sinto como galinha de Angola, estou fraco, estou arrebentado. Ora, Deus mudou? Deus não faz as mesmas coisas? Quando faltou água, a água não saiu da rocha. Quando faltou o pão, a comida, o maná não desceu do céu. Quando o mar precisou ser aberto de novo, o rio Jordão lá, Deus abriu de novo para o povo passar, na liderança de Josué agora, né? Josué. Quantos milagres, o exército destruídos, vitória sobre vitória. Mas o problema é que voltamos muitas vezes ao mesmo ponto, é que nós esquecemos o que Deus é capaz. E ao invés de olharmos para Deus e marcharmos, olhamos para os problemas e retrocedemos. E começamos a negar, a amaldiçoar, a usar negativamente as nossas palavras. E acabamos assim nos prejudicando a nós mesmos. Vem uma dificuldade, você fala: o Deus que me deu vitória lá me dará agora. Você tem que agir como Davi. Lembra de Davi? Venceu Golias? Gigante, nunca viu um gigante. E veio o gigante Golias, armado, escudo, capacete, lança, espada. Davi olhou para o gigante, deu uma contemplada bela nele e disse o quê? O Senhor me deu um leão e um urso, me dará também um gigante. O Deus que lá atrás me ajudou, me socorreu, me socorrerá agora também. Eu vou para cima dele, eu vou marchar. Só consegue avançar quem não esquece do poder de Deus, que Deus é capaz. Olha para o texto, diz que todo o povo, os soldados do rei Saul, estava amedrontado, acovardado, tímido. Davizinho, Deus fez, Deus fará. Eu vou avançar. O gigante vem, ele vai. Aquele baixinho, gigantão vindo, baixinho indo. O gigante zomba de Davi. Davi fala: tu vens contra mim com espada, com lança, com paus, etc. Só que eu estou indo contra ti em nome do Senhor. E o Senhor vai me te dar na minha mão hoje. Então eu estou indo contra ti em nome do Senhor. Davi não era um homem de guerra. Davi nunca havia lutado. Ele parte para cima do gigante, derruba o gigante com uma pedra, um estilingue. O gigante tombou. Ele vai até o gigante, pega a própria espada do gigante e corta a cabeça do gigante. Depois ele guarda a espada do gigante, que ele vai usar nas próximas batalhas. Vai para casa do sacerdote, depois ele pega a casa do sacerdote a espada e usa nas batalhas que ele tinha pela frente. Progresso, crescimento, avanço, marchando, mas Deus na direção, em nome dele, para a glória dele. Quer vitória para a sua vida? Marche. Começa a marchar. O problema está aí. Estou indo de encontro. Estou indo de frente, de encontro ao problema. Vou marchar. Não vou ficar aqui, não sei. Não, estou indo. Deus fará o resto.
Se ele diz que em todas as coisas somos mais que vencedores e tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, e nós amamos a Deus, então tudo vai cooperar para o nosso bem, vamos para frente. E a pergunta para encerrar é: você está marchando ou você está retrocedendo? Pastor, que eu sou um homem, uma mulher de oração, eu estou aqui orando e clamando. Tá, você já orou, agora levanta e age. Oração, orar com ação, oração, ora, ação, orar com ação, oração. Aí a vitória é certa, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Que este texto tenha falado ao seu coração, como sempre fala ao meu. Por que clamas a mim? Marche. Já dei a minha palavra, vou te dar a benção. A benção está garantida. Vou marchar em nome de Jesus. Amém?